Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Remax Paraná Leste. Nosso intuito aqui é trazer ao mercado informações, né? Trazer testemunhos de empreendedores, trazer materiais que contribuam para a evolução e desenvolvimento do mercado imobiliário. Hoje nós temos presentes aqui Paulo e Luciano, nossos franqueados da Remax SB7. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui, Jonas. É um prazer mesmo. E vamos introduzir a nossa conversa com a escolha da transição de carreira, né? O que promoveu, né? Qual era a história, Paulo, de vocês no mercado de trabalho anterior e o que demoveu vocês a virem para o mercado imobiliário? Nós éramos hoteleiros, né? Nós tínhamos, aqui em Curitiba, nós tínhamos 2 franquias da Rede Blue Tree lá de São Paulo. Dona Chico Aoki, que é a dama da hotelaria, uma referência na hotelaria do Brasil. E nós tínhamos 2 franquias aqui, Luciano, a gente é sócio aí desde 2013, né? A gente tá junto. E nós tínhamos essas 2 franquias. E com o tempo, nós entramos como negócio no mercado imobiliário, né? Comprando, vendendo. Essa era a lógica do negócio que a gente... No mercado imobiliário, para nós, era isso. Com o tempo, a gente foi gostando dessa história. A gente acabou fazendo o curso TTI, né? Corretagem. Corretagem. Tiramos o nosso Cresce, porque a gente entendeu que era um negócio interessante. E aí, formados dentro da corretagem, a gente começou a fazer alguma coisa para investidor. Comprar e vender alguma coisa de investidor que a gente tinha dentro da hotelaria, a gente foi gostando do negócio. E aí, como nós queríamos fazer tudo certinho, a gente abriu uma imobiliária que não tinha uma estrutura física, né? Era o nosso celular que era a nossa imobiliária. E aí, com o tempo, a gente começou a entender que dava para se aprofundar mais nesse mercado, porque o mercado é bom, né? Então a introdução com o mercado imobiliário veio como um investimento primeiramente, comprando e vendendo. E logo a formação específica gostou-se tanto do resultado. Exatamente. Foram para a intermediação. Exatamente. E aí essa era a ideia. Depois disso encerraram nas operações aqui em Curitiba, nós abrimos um restaurante, você conheceu? Conheceu, excelente, né? É a melhor pizza da cidade de Curitiba. A gente teve esse acerto aí, então a gente tinha um restaurante durante o dia, pizzaria à noite, tínhamos um bar. Mas continuávamos trabalhando com isso, até que a gente decidiu, até o Luciano, numa conversa que nós tivemos, falou, cara, a gente precisa tomar uma decisão, né? E aí a gente começou a procurar ali como fazer isso de uma forma que adiantassem as coisas. Então a gente tinha uma imobiliária, que chama assim ainda, a gente ainda tem, porque ficou uma operação de Airbnb ainda, que a gente usa nela. E aí nós precisávamos fazer essa imobiliária acontecer. Mas não dava para ficar esperando muito. Então a gente tinha que pensar uma forma de trazer isso para mais perto, para que acontecesse com mais rapidez. Por isso que surgiu a ideia da gente conversar aí e comprar uma franquia da Remax. Perfeito. Luciano, essa jornada de empreendedorismo, né? Seja no mercado hoteleiro e seja através de uma franquia imobiliária, era uma franquia também, né? No segmento hoteleiro. Era franquia também. O que você vê nesses processos, né, de comparação com o mercado hoteleiro de franquia e o de imobiliário, né? Os processos que são determinados, o modelo de negócio, né? A distinção, essa transição tanto para o restaurante que vocês inovaram, né? No segundo momento. O empreender no mercado, né? Ele carece de alguns preceitos, né? O que dessa história toda por esses negócios você pode ilustrar para nós, né? De modelagem, processos, o que isso mais... Ambos, né? Tanto na franquia de hotelaria quanto na franquia imobiliária, né? A gente sempre carece de processo, que nem o Paulo falou, para a gente adiantar, né? A gente não sair atrás e demorar tanto tempo para fazer um negócio acontecer. E a gente viu assim que, tirando esse know-how que a gente vem, a presença do próprio franqueado dentro da franquia é extremamente importante, né? A gente vê que
A gente tem alguns exemplos de quando a gente está presente no negócio acontece de uma maneira muito mais positiva. E a gente viu que na Remax, principalmente, né? A gente tem um suporte muito grande, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Acho que quando a franquia te larga no processo, é muito mais difícil de acontecer. E a gente encontrou essa, vamos dizer, até uma irmandade, né? Acho que dentro da Remax, que está ajudando a gente a perseverar, né? A chegar a um objetivo com uma rapidez muito maior. Acho que do que eu entendo assim como extremamente positivo de processos e de acompanhamento, a gente tem nesse processo. E isso está acontecendo, já está vivenciando situações que talvez a gente demoraria um pouco mais para vivenciar, né? E com uma segurança jurídica, uma segurança de conhecimento muito maior. E isso traz a gente já para 5 anos para frente, né? Não, perfeito, né? O know-how que é acumulado pela empresa, né? Pela Remax há 53 anos, consegue então chegar na ponta e trazer para você soluções, né? No desenvolvimento de times, né? Desenvolvimento comercial da equipe. Isso é muito importante. Paulo, conte para nós, dentro do mercado imobiliário, quais foram os maiores desafios para a abertura da sua loja, né, de empreender. Você tinha a imobiliária e fez uma transição para uma franquia imobiliária. Sim. Quais foram os desafios que você vivenciou? Assim, Jonas, eu gosto sempre de falar o seguinte: por que a gente optou por uma franquia? Porque assim, nós conhecemos de mercado imobiliário, mas nós tínhamos um problema que faltava ali, que era nós não conhecíamos de imobiliária. Né? Nós nunca tínhamos feito nada físico, né? Não tínhamos contratado corretor, e não tínhamos contratado corretores, a verdade é bem assim, porque eu principalmente, né? Não sei se eu tenho alguns amigos que têm imobiliário. Então assim, a gente ouvia as dores deles, né? Quais eram as dificuldades deles com corretores. Então assim, alguns optaram por não crescer. Pela dificuldade que era de você conseguir que o corretor tivesse o entendimento que ele estava empreendendo. Que era só no êxito. Que ele precisava, né? Que aquilo que ele faria se ele fosse CLT e alguém mandasse ele precisava fazer sem ninguém mandar, né? Então assim, esse era o grande desafio. Como é que nós fazemos isso? Como é que faremos? Então assim, quando a gente decidiu comprar uma franquia, a gente optou porque faltava essa parte. Então a gente entendia no mercado imobiliário, a gente já fazia, já vendia, já comprava, já fazia alguma coisa, mas era nós, né? Então, se a gente precisa crescer, então nós precisamos crescer com uma certa estrutura, conseguir levar essa cultura, esse entendimento pro corretor, né? Ou quem quer empreender, quem quer fazer transição, quem quer, né? Para que essa pessoa tenha essa pegada. E eu me lembro assim que a gente ficou bastante impressionado, né? Até eu brinquei com o Totti na época, né? Falei, pô, se você tivesse falado que era assim, nós tínhamos fechado antes. Lembra que a gente brincou? Exatamente. Então, foi muito legal o FIB, né? Foi muito legal o FIB. Então, quando a gente chegou lá, viu aquela estrutura, as pessoas falando coisa com coisa, conexo. Não era assim algo subjetivo. Você pode, né? Não, dá pra fazer. Motivacional. Né? Foguete não dá ré. Né? Sabe? Esse bordão, né? Agora dá, né? Agora, o Elon Musk estragou tudo. Tudo. Tava indo tudo bem. Mas acho que o peso dos profissionais, né, contou muito ali pra gente. A gente se impressionou muito. E com a estrutura por trás, né, de tudo isso, a universidade, todos os aplicativos ali que tem da rede ou parceiros também. Cara, isso adianta uma vida em muito tempo. Né? Não tem. A gente montou a imobiliária lá o quê? Nós começamos a montar... 3 meses e meio aí? Já tá operando. Em 2 meses e meio, né? 2 meses e meio você tá com uma imobiliária operando com 8 corretores. Com 8 corretores. Olha. Eu conheço pessoas que têm imobiliária há 20 anos, têm 8 corretores. Perfeito. Eu acho que esse benchmark, quando você externou o seu relacionamento com colegas que têm, amigos que têm imobiliário, exatamente, eu acho que muito se tem em idade e tradição, só que realmente a cultura, o desenvolvimento para escalar o negócio, trazer a questão tempo, né? 20 anos
repetindo a mesma experiência, né? Praticamente. Uhum. E vamos começar, Jones, faz sentido, né? Porque... Não tem certo ou errado. Mas você tá lá, você tá com uma imobiliária que você não tem, por exemplo, você não tem uma universidade da IMAX ali para você colocar pro corretor. Foi essa semana, uma das nossas corretoras mandou no nosso grupo lá, né? Falou, gente, eu tô um nojo, porque a Mônica Silva, ela postou a Mônica Silva, marcou ela estão fazendo o curso com a Mônica Silva. E a Mônica Silva repostou ela. E aí ela falou, gente, eu tô um nojo, a Mônica Silva me repostou. Então assim, você tem uma pegada de uma estrutura de estar ouvindo quem fez. Então assim, não é alguém que tá vindo fazendo umas frases de efeitos bonitas, que até te leva a pensar. Sim. Mas que na prática nunca fez nada. Então você tem acesso a pessoas que estão fazendo acontecer. Né? Pessoas que estão com as suas... Mesmo aqui, quando a gente vai visitar alguns colegas aí que já estão no trecho há mais tempo, você vê que são pessoas que estão ali recebendo prêmio na convenção lá, né? Estavam recebendo prêmios. Então, você consegue aprender com quem está fazendo dentro do mercado de um jeito que dá certo. Porque tem gente que está fazendo e está tendo sucesso. Então, é impossível você estar fazendo o que te ensinaram e não dar certo. Porque tem gente que está fazendo o que te ensinaram e está dando. Então, não faz muito sentido. Então, quando você pega uma imobiliária que tem 8 corretores há 20 anos, não tem certo ou errado. Mas a gente entende a limitação, né, desse proprietário ali, dele fazer a coisa acontecer. Com que estrutura? O que ele tem ali que ele consegue trazer mais gente, capacitar, fazer... Né? Eu sempre faço, na segunda-feira ali, sempre faço uma postagenzinha falando da excelência de prestar esse serviço com excelência. Mas o que te leva a prestar esse serviço com excelência? A gente tem, hoje, nós que estamos chegando agora, 2 meses e meio de imobiliária aberta, a gente consegue usar essa ferramenta a nosso favor, usar essa estrutura a nosso favor. Então, Paulo elencou aquilo, esse cunho de uma educação continuada, né? Assim, um empresário, os resultados que nós não temos advém do empresário que nós não somos, né? E aí isso traz carências, tetos que às vezes é leigo, a pessoa é cega em enxergar e o empresário não consegue entender, né, os mecanismos que podem trazer essa alavancagem para o seu negócio. Que atributos, Luciano, você vê num profissional para ele, seja do próprio mercado ou uma em transição de carreira, para atuarem no mercado como corretores de imóveis, né? Você vê aí que durante toda essa sua formação como franqueado, você viu, né? Vocês estão se espelhando, né? Essa liderança de vocês já espelha, porque já são 8 corretores em 2 meses e meio. Né? Então, isso traduz uma excelência já na transmissão, né, de todos os processos, conhecimentos que vocês adquiriram nessa jornada. Que atributos você vê que um profissional, né, para atuar no mercado imobiliário como corretor? Olha, acho que primeiro, vontade de aprender, vontade de absorver conhecimento. Que a maioria dos corretores que estão começando com a gente, dos profissionais em transição de carreira, né, acho que essa é a maioria aí para todo mundo, tem que aprender essa nova profissão. Então, se a pessoa não tiver vontade, não souber organizar o tempo dela para fazer o negócio acontecer, não vai acontecer. Acho que o esforço é inerente ali, né? Você tem que realmente se empenhar. E fome. Acho que fome de fazer o negócio acontecer, né? Fome de fazer aquele plano de vida acontecer. Fome de conhecimento, fome de passar o conhecimento para o próximo. Acho que é um trabalho solitário, né? Que nem todo mundo fala, mas ao mesmo tempo não é. Porque você tem que estar junto ali com a equipe absorvendo, você tem que estar repassando a informação, você tem que estar em contato com as pessoas. Então, se você não tiver vontade de estabelecer conexões com as pessoas, se não tiver vontade de aprender e você não tiver fome de fazer o negócio acontecer, não vai acontecer. Lu, você externou aqui fundamentos, né, que geralmente todo mundo vai para quesitos técnicos, que são aptidões. Mas se a pessoa não tiver vontade, né, soft skill, a inteligência emocional ou desejo, de nada adianta, né? A gente tem muita gente que tem obesidade intelectual, né, Paulo? As pessoas têm muito conhecimento, são soberbas, mas na hora da execução não tem atitude, não tem iniciativa, né? Falando em iniciativa, vocês estiveram presentes na convenção C7 da Remax, a convenção nacional, né? Onde
congregamos os empresários, os franqueados e corretores de todo o país em São Paulo. Né? São dias intensos, né? Você relatou bem, Paulo, todo o nosso conteúdo é o inverso da indústria do coach, né? A indústria do coach tem em conteúdo 80%, 90% motivacional e 10% de estudo de caso. A Remax, ela é feita em cima de estudo, cases, né? Quem fez e prosperou vai lá falar como que se deve ser feito. Conta um pouco sobre essa experiência, Paulo. A C7, o que ela agregou e te externou aí na sua visão? É que assim, você comentou aí sobre obesidade intelectual, né? Uma das coisas assim, o Luciano comentou dessa parceria que a gente tem aqui em Curitiba, né? Com as outras Remax. É muito legal porque essa célula, pelo que a gente tem sentido, começa aqui, né? Então assim, as pessoas, o conhecimento delas, elas não guardam para si. Elas entregam isso. Então, e lá na C7 para mim foi isso. Eu não tô falando nem só de quem estava lá como palestrante, né? Que ninguém discute a capacidade dessas pessoas de construir algo. E que estão construindo, né? E é isso que é legal. Você ouvir pessoas que vão te falar algo que eles estão fazendo. Não é algo que eles ouviram falar. Então eu acho que, para mim, assim, uma das coisas bem legais da C7, assim, que impacta, assim, porque eu também não gosto muito de groselha, mimimi, sabe? Eu quero ouvir gente que está fazendo. E as consequências de estar fazendo não é só colher os louros da vitória, né? Você tem muitos problemas, muitos percalços. E era muito gostoso lá você ver pessoas que estavam fazendo, que sim, estavam fazendo mesmo, mas que comentavam com você que não era tão simples como a gente via quando eles contavam. E eles falavam exatamente das dores da construção de tudo aquilo. E isso que é gostoso, porque daí você fala, peraí, então não é que eu estou fazendo errado, é que eles também sentiram dores. Então isso eu digamos que assim, uma contribuição 100%, né, do ensino. Eu te conto as partes boas, mas eu vou te falar, mas olha, tem essas partes aqui que você vai enfrentar porque eu enfrentei. Então, se você, disso que eu estou te contando, você puder evitar de algumas coisas, você já vai te ajudar bastante. Eu queria ter ouvido isso antes de eu começar. E lá teve muito isso. As pessoas se abriram de uma forma muito clara, assim. E é muito legal isso, porque assim, são pessoas que estão tendo sucesso e que elas te contam como é que elas estão tendo sucesso. Elas não escondem. Então eu achei isso muito legal, assim. Daí faz sentido, né? Daí você vê aquela galera tatuando. E aí começa a fazer um pouco de sentido essa parceria da Remax, até de gente que você não conhece, né? E você começa a conversar com essas pessoas como se você conhecesse. Eu pedi para Sandra Canelas mandar uma mensagem para duas corretoras nossas, né? Que é a Vanessa e a Ana. E assim, cara, ela me atendeu. A gente tá falando de Sandra Canelas. Ninguém... Sucesso essa mulher, né? Sem dúvida. E assim, ela atende a gente como... Quando ela terminou, eu falei, Sandra, tá explicado o teu sucesso, né? Tá explicado o teu sucesso. Não? Existem atributos, sabe? Né? Tá explicado o teu sucesso, não tem o que discutir. A sinergia e o compartilhamento imediato. Humildade, né? assim, humildade né? também, né? Você vai falar com o Kaká? Você vai falar com o Kaká, cara... Como se o cara te conhecesse. Aí o cara fala pra mim, cara, pô, vou pra Curitiba, hein? Venha. Cara, é muito legal. E são pessoas que estão construindo. Esses caras sentam com você, igual a gente tá aqui, e te contam. Sabe? E isso é muito interessante porque você tá materializando algo que a gente acha que... Quando a gente olha os números e os rankings, a gente está falando com pessoas extraordinárias, super homens, super mulheres. Só que quando você tem a possibilidade de ter uma conversa e ver que ele é um ser humano igual a todos e que tem o quê, né? Que atributo é esse? Atitude, né? E eu acho que a humildade, o Luciano falou muito bem também, chega num ponto que a pessoa quer se doar, né? Quer que o outro prospere, né? É um ganha-ganha, né? Absurdo. E quando é legal que eles estão no palco, você fala assim, velho, é muito legal o que eles estão fazendo, né? E é aquilo que você falou, parece uma coisa, não inatingível, mas um negócio distante de onde você tá. Quando as pessoas descem o palco, você troca uma ideia com elas, você fala, cara, é muito acessível, realmente é possível, porque é uma pessoa normal. Lu,
Conta pra gente o seu testemunho, né? O que você viu na nossa convenção, né, nacional e o que te chamou a atenção? Bom, o Paulo falou um pouco mais dessa parte ali do sucesso, né? Mas acho que eu pensei mais no sucesso por trás da premiação, né? Primeiro, uma frase que eu acho que na nossa conversa ali de ontem que a gente estava falando. Primeiro é dar cara às lojas, né? Quem são as pessoas, né? Não é business, não é Excel, não é SB7, são as pessoas que estão lá dando a cara, né? Acho que isso conversou ali ontem, é muito legal. Isso é muito legal. E por trás disso, né, dessa conexão principalmente com pessoas de outros estados ali, né, de outras lojas, outras agências, o business rolando, né, também. A gente voltou para Curitiba, acho que 5 dias depois já veio um referenciamento pra gente de alguém que a gente nem conhecia. Então, assim, a participação no evento desse é muito mais do que o show, do que o aprendizado, né? É um negócio rolando ali de uma maneira que a gente não conhecia, né? Até porque a hotelaria era um pouquinho diferente, né? Isso. Havia uma restrição da informação? Não tinha restrição, mas esse negócio rolando era muito mais o bastidor, né? O Paulo era comercial, né? Então fazia isso acontecer para outro lugar. Mas essa conexão ali gera um relacionamento que excede um nome de uma agência, né? É pessoa para pessoa, né? Incrível. Então é estabelecer contato. Né? Dessa passagem lá, vocês já conseguiram um contato, porque quem está nos ouvindo, assistindo, talvez não seja da Remax, né? E a gente explicar para eles o que seria o referenciamento. Então você foi para um evento de treinamento, capacitação, reconhecimento e também motivação, né? São vários atributos trabalhar na convenção. E de lá você já trouxe uma informação de negócio, né? Exatamente. A indicação referenciamento ou indicação é quando você compartilha, né? Recebe uma informação de negócio, de uma demanda ou uma oferta aqui em Curitiba de pessoas de outras localidades, seja né, no estado, seja fora do estado, seja fora do país. E vocês saíram de lá já com um referenciamento feito. Sim, sim. De qual estado que foi? Aqui do Paraná mesmo, de Toledo. Toledo já fez uma indicação. Mas também a gente conheceu o Wesley, né, de Caiobá. A gente conheceu o Wesley, já descemos. A gente já passou referenciamento para ele também. Então, assim, as conexões estão acontecendo. São feitas. Exatamente. É isso que o Luciano falou, sabe? Eu acho que o grande segredo, né? A gente falava, ontem a gente estava trocando aquela ideia lá. Para nós mesmos, assim, né? A gente não fala, né? Vamos ligar para business, né? A gente fala, vamos ligar pro Ives. Vamos ligar pro Manuel. Vamos ligar pro Diego. As agências criaram um rosto. Isso é muito legal. Aquele evento que nós fomos lá, né? A gente falou de fazer mais vezes, né? Sim, nós sem fazemos. dúvida. Cara, aquilo é muito legal, né? Porque você tá ali, você fala de negócios, você ri, você dá uma extravasada, você troca figurinhas ali do dia a dia de todo mundo. Aquilo traz um ambiente, sabe, em que você consegue criar uma conexão e que isso vai ser transformado em resultado. Né? Porque você começa a ter essa familiaridade. Ontem nós tínhamos um cliente que precisava, acho que de um aluguel, né? E a primeira coisa que a gente fez, a gente ligou para todo mundo que tem aluguel dentro da rede. Por um acaso não tinha o que precisava. Mas foi a primeira coisa. Então você cria uma conexão em que a primeira coisa que te vem na cabeça são as pessoas, né? Não é mais uma agência, uma loja, um endereço. São as pessoas. Na hora te vem na cabeça o rosto daquela pessoa, daquela agência. Então isso é muito legal. E vocês tocaram num ponto, porque esse negócio imobiliário é um negócio entre pessoas. Sim. O bem que nós transacionamos é de alto valor agregado, baixa recorrência, e você tem uma necessidade de conquistar uma assinatura, né? Seja num contrato de representação exclusivo, seja numa proposta, seja no contrato de compra e venda, depois na escritura. Então, é um jogo de conquista de assinaturas. E essa conquista prescinde o estabelecimento de um elo, né? Seja confiança, o primeiro, né? Respeito e todos os outros atributos. Como que a marca, Luciano, né? O branding, pode aproximar as pessoas? Por que a marca ela é importante, né, para a construção de um negócio? Seja próprio, seja através de uma franquia. Eu acho que a marca traz um
um conhecimento por trás dela, né? A gente sempre fala, a gente não vende imóveis, a gente vende serviços. Se a gente vende serviço, a gente tem que expor para o cliente, trazer essa segurança para ele, que a gente vai executar atividades, a gente vai fazer um estudo, a gente vai fazer um planejamento para o imóvel dele, que vai realmente agregar o desejo dele de vender aquele imóvel com a maior segurança possível, no menor tempo possível e pelo maior preço possível, né? Nosso foco é sempre esse. E isso acontece, né? A gente consegue transmitir ele pelo know-how que a marca traz, né? 53 anos aí, fazendo o negócio dar certo, a gente consegue mostrar para ele isso. E no final das contas, o que a gente busca é assinatura. Sim. Mas esse, para mim, hoje, entendendo um pouco mais da marca, é o último assunto que eu vou tratar, né? Eu tenho que mostrar para ele que eu vou fazer o negócio dele acontecer, o sonho dele acontecer, a necessidade dele acontecer, né? Existem diversos motivos. E no final das contas, a assinatura vem como uma consequência. Quando você mostra serviço, né? Você falou da marca, assim, eu acho que a cultura ajuda muito nisso, né? Porque quando você consegue... Eu tava vendo as pessoas hoje, né? Os CEOs e tal, falando da importância da cultura para unir, né? Então, assim, quando você tem uma marca... Então, assim, ainda que sejam agências distintas, cada uma com as suas particularidades, obviamente, mas existe uma cultura que une, né? Existe uma cultura que une. Então, é uma família que está em lugares diferentes, mas essa cultura une como marca, une como time. Recentemente, a gente teve o prazer de ir na For You e participar numa segunda-feira lá com o nosso time, junto com o time deles. E o que a gente ouviu lá? Algo muito dentro da cultura, que seria muito fácil de falar também na nossa agência ou numa outra agência. Então, assim, não muda, né? Depois, na semana seguinte, a gente teve o prazer de receber o Diego lá com a gente. O Manuel, da Start, né? A gente precisava ouvir um corretor de sucesso, alguma coisa que, sabe, uma pessoa que estivesse acontecendo. Pô, o Manuel liberou um corretor dele que é um baita corretor, um baita profissional, que é o Diego, para estar lá com a gente. Então, quer dizer assim, olha como você pode se aproveitar da cultura, usar da marca, sabe, trazer isso como time, né? E isso vai agregando para entregar para aquela pessoa que quer vender o seu imóvel um serviço de excelência. Perfeito. Acho que até nessa semana a gente teve um caso, acho que para exemplificar um pouco isso, um imóvel que nós captamos aqui no Jardim das Américas, que a primeira coisa que a gente ouviu foi: a gente não quer exclusividade. Né? Acho que esse é um ponto sempre a ser debatido, né? E foi exatamente isso. A gente mostrou tudo que a gente ia fazer por aquele imóvel, a gente fez um plano de negócio, a gente precificou de uma maneira... Acho que os proprietários sentiram uma confiança no que a gente estava passando. A marca traz isso, né? Porque eles já conheciam também. E não queriam de jeito nenhum. Mas o que eu falei, a assinatura, a exclusividade foi o último ponto que a gente tratou. A gente tratou de negócios, né? Como que a gente ia fazer aquele sonho acontecer. Assinaram a exclusividade e na semana seguinte passaram outro imóvel pra gente em outra cidade aqui do litoral. Que a gente fez o referenciamento. Que a gente fez o referenciamento, o pessoal de Caiobá, exatamente pelo serviço. E a exclusividade nem foi tocada de novo. Eles já sabiam como que a gente ia fazer e confiaram na gente para fazer. Até perguntar, vocês vão estar lá? Não, ali a gente não consegue estar porque é um pouquinho mais longe, né? A confiança, ela prescinde de alguns critérios para serem estabelecidos esses elos. E eu vejo que, né, você tem aí um dos atributos, a especialidade, você ser um especialista, né, e ter esse peso na palavra de agregar o valor e trazer as soluções que o cliente demanda. Você tem a questão de cumprir com o que você diz, né? Você não é obrigado a se comprometer com nada, mas se comprometeu, cumpra. Isso os antigos, nossos pais, né? Nossos avós, né? Com a sua sabedoria, né? Acumulada por experiências, né? Nada às vezes muito acadêmico, mas no trato traz. Então, assim, esse atributo específico também do cumprimento, né? Trazer isso, acho que tudo isso enaltece e agrega valor, né, ao serviço. Tem uma correta anamnese, pôr o interesse do cliente à frente. Nós caminhamos agora para o encerramento do nosso podcast. Eu gostaria
de uma mensagem final, né? Seja da SB7, hoje foi muito proveitoso, trouxemos elementos, né, e processos e a história de vocês. Então, agora para suas considerações. Mas, Paulo. Cara, o que dizer? Primeiro, obrigado, Jonas, por a gente estar aqui, né? É muito gostoso a gente trocar essas ideias, né? Assim, para mim, o que eu poderia dizer de consideração é que foi extremamente proveitoso essa nossa conversa. Na verdade, todas as nossas conversas, a gente sempre tira algum elemento de aprendizado, né? Então, assim, você é um cara que tem uma experiência gigante, o Totti também, e as pessoas que a gente tem encontrado têm sido, assim, pessoas que contribuem sempre com algo. Não tem como, não. Contribuem sempre com algo para o nosso aprendizado. Como eu disse, a gente conhecia de mercado imobiliário, não de imobiliário. Sim. Né? Então, assim, para nós, o que eu digo? Eu digo que foi maravilhoso estar aqui, trocar essa ideia, se aprofundar mais, te ouvir também, né? Você tem algumas ponderações muito legais, né? Então, assim, para nós é maravilhoso estar aqui e agradecer você por essa oportunidade. Paulo, onde que está a SB7? SB7 está muito bem localizada, Jonas do céu, nem te conto, menino. Uhum, nem te conto. A gente fica na rua Lamen Lins, número 71, bem no comecinho do Batel, né? Então, assim, é extremamente bem localizada, muito fácil de se chegar, e eu convido aí quem estiver nos ouvindo, que quiser nos conhecer, né? Tomar um cafezinho. Meu Deus, sinta-se da casa, né? Eles só não sabiam que eram da casa, agora estão sabendo. Então pode chegar lá. Perfeito. Lu, suas considerações. Acho que a partir do momento que a gente entrou na brincadeira, né? Vamos dizer assim. É brincadeira séria? A brincadeira séria. Acho que ainda mais uma empresa com tanto tempo de experiência no mercado e reconhecidamente líder de mercado, confie no processo, né? Siga o modelo. Siga o modelo. A gente tem aprendido isso dia a dia, a gente e os nossos corretores, que é seguir o modelo. Não tem como dar errado, mas faça de uma maneira séria, maneira honesta, que o resultado vai aparecer. Isso é a consequência. Gostaria muito de agradecer a Remax Paraná-Leste, fica muito honrada, né, de vocês terem escolhido ser empresários do mercado imobiliário através da Remax, porque a bagagem, a experiência, né, histórias que vocês trazem, né, essa unicidade, né, tratar pessoas como pessoas, não como números, né? Eu acho que isso é essencial, uma premissa básica. Como vocês constroem um relacionamento com solidez, né? Eu acho que o que está espelhando para a SB7, através, né, desses 8 novos associados já em 2 meses e meio, já traduz muito da liderança que vocês estão, né, transmitindo. É uma liderança pelo exemplo. A Remax agradece muito a participação de vocês nesse podcast e sucesso, né, para nós todos. Obrigado, para nós todos. Obrigado.